Bom, dizer o quê? Poderia ter sido pior, não é verdade? Palmeiras 1, Internacional 1. Palmeiras conseguiu alcançar um empate jogando fora de casa, pelo menos leva um ponto. Depois de uma partida com bons e maus momentos, alguns sinais de melhora, outros sinais ainda que precisam melhorar. Então a gente vai falar mais sobre esse jogo no vídeo de hoje e vamos dar aquela passada na rodada do Campeonato Brasileiro. Então sejam bem-vindos ao canal Torcedor. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, quer receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. E se você gostar do conteúdo, deixe o seu like antes de ir embora, que é uma grande força que você dá aqui ao meu trabalho, beleza? Então vamos lá, pessoal. Duas equipes que não viviam um bom momento, né? O Internacional já há muito tempo sem vencer, jogadores criticados, gente invadindo o campo para agredir jogador, que nem a gente viu algumas rodadas atrás, enfim. E no Palmeiras também, uma sequência de jogos bastante complicadas, com 4 derrotas em 5 partidas, algo que o torcedor não está acostumado a ver. Pois bem, os dois times entravam pressionados e o Palmeiras tendo um compromisso que ganhou uma certa conotação de peso também para a quarta-feira desta semana, na Copa do Brasil. Depois de não ter jogado nada e ter passado vergonha contra o Flamengo, o time precisava demonstrar uma resposta hoje dentro de campo e demonstrar sinais de que tem forças, tem de onde tirar recursos para enfrentar um jogo mais digno na volta lá das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, já pensando nisso, a escalação do Palmeiras hoje claramente contemplou a gestão do elenco, a gestão dos minutos em campo dos jogadores, para que todos estivessem à disposição para este próximo confronto. Dá para dizer que o Palmeiras não entrou com a sua força máxima. A gente teve a entrada do Lázaro como titular, o Dudu como titular, uma escalação com 3 zagueiros, incluindo Gomes, Murilo, voltando ali de uma situação particular, e mais uma vez o Vitor Reis. Assim como na lateral esquerda, a gente tem indícios de que o Vanderlan nesse momento seja visto como reserva da posição, já que ele começou atuando também na partida de hoje. E no meio-campo, uma situação diferenciada em que o Rafael Veiga fez o papel de camisa 8 dessa vez, né? Ele praticamente foi um segundo volante para ajudar na construção de jogo, tentar fechar os espaços ao lado do Aníbal Moreno e, por fim, o Maurício também teve uma oportunidade contra o seu ex-clube nesta partida. Então vamos lá, vamos para a linha do tempo do jogo. O Palmeiras começa melhor. Nos primeiros minutos, o time troca passes, tenta jogar bola, com a bola no chão. Começa bem até, parecia que ia dominar a partida, foi para cima do Internacional, chegou até a marcar um gol que foi anulado, depois de um impedimento marcado ali na movimentação do Gustavo Gomes, que deu assistência para o Lázaro concluir. Bom, parece que este gol anulado caiu mal no Palmeiras, né? Porque depois disso o time desligou, parece que psicologicamente o time ficou afetado. E o Internacional começou a dominar o jogo completamente. O Palmeiras já não conseguia mais sair jogando. O Internacional foi criando volume de jogo, com muitas jogadas em velocidade, com Wesley, ex-Palmeiras inclusive, né? Causando muito estrago pelo lado direito da defesa palmeirense. O Inter foi chegando, até que o Bruno Henrique, também ex-Palmeiras, acabou acertando um chutaço de fora da área. O torcedor palmeirense conhece bem esse chute do Bruno Henrique, porque ele várias vezes jogou bem por aqui e fez gols assim também. Então não era uma surpresa que ele acertasse esse chute. Mas, enfim, o que acontece é que nesse lance do gol do Internacional tem um problema sério do Lázaro no lance, que tentou cavar uma falta. Houve um desarme em que aparentemente ele não foi tocado, não foi nada para ele se contundir e ele ficou caído no chão. O problema é que quando o Bruno Henrique chuta a bola para o gol, quem é que está caído no chão ali do lado dele? Exatamente o Lázaro, que se estivesse de pé, ao invés de tentar simular a falta, ou a lesão, sei lá, poderia estar fazendo pressão nesse jogador, impedindo que ele chutasse a bola. Estaria pelo menos atrapalhando de alguma forma, ficando na frente, enfim, podia acontecer algo diferente. E aí o juiz não entrou na dele, não deu falta e deu a liberdade para o Bruno Henrique ter tempo de acertar um belo chute, o que abriu o placar contra o Palmeiras. O Everton no lance não teve culpa alguma, né? Porque vai fazer o quê, né? Alcançar aquela bola era praticamente impossível. E ao contrário disso, o Everton foi acionado mais vezes e fez grandes defesas no primeiro tempo. Se não fosse pelo Everton, teria sido 3-0 para o Internacional na primeira etapa. O Everton fez várias boas defesas. Foi uma atuação muito boa mais uma vez. Como eu falo para vocês, né? O problema do Palmeiras nesse momento está muito longe de passar pelo gol, pelo goleiro. Bom, até o final do primeiro tempo o panorama foi esse. O Palmeiras sem conseguir sair jogando novamente e o Internacional fazendo pressão e levando o perigo para ampliar o placar. Na virada entre o primeiro e o segundo tempo, o Palmeiras retoma o controle do jogo e passa a jogar como ele tinha começado a jogar a partida, lá nos primeiros minutos.
Então, mais uma vez, Palmeiras com a bola, trocando passes, tentando jogar. Eu gostei de algumas coisas que eu vi. Houve a tentativa de construção de um jogo com mais qualidade, né? Não só bola esticada, bola longa. Não, o Palmeiras pôs a bola no chão e tentou chegar ao gol para ter alguma boa chance de finalização e foi criando, né? Começou a ter uma chance aqui, uma chance ali. Então, esse é o lado bom. O Palmeiras mostrou que tem a qualidade necessária para agredir o adversário com um jogo mais construído. O lado negativo da segunda etapa é que ainda assim, para que isso acontecesse, o Palmeiras foi muito para cima. Então deixou a zaga mais desprotegida e mais uma vez sofreu vários contra-ataques. O Internacional poderia até ter ampliado também em algum deles, mas felizmente isso não aconteceu. Quem não faz, o futebol já ensinou esse velho ditado, né? Quem não faz toma, até que o Palmeiras, após ter até mais um gol anulado e tal, finalmente chegou ao seu gol de empate. Um gol dos renegados, né? Um passe de Marcos Rocha, muito criticado, para Rony, também muito criticado. Inclusive neste canal não tenho problema nenhum em reconhecer isso. Mas enfim, neste lance tudo deu certo e o Palmeiras conseguiu então evitar uma derrota que seria desmoralizante, né? Seria preocupante. Claro que talvez o Palmeiras pudesse esperar uma vitória no jogo de hoje. Sim, pela situação do adversário em mau momento, era possível. Mas, pelas circunstâncias, por ter saído atrás, não ter feito um grande primeiro tempo e se recompor na segunda etapa, pelo menos o empate acho que quebra um pouco do gelo e dá uma esperança um pouco maior para o torcedor palmeirense. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre os destaques individuais dessa partida, mas antes eu tenho aquele breve recado que eu sempre dou para vocês aqui, para vocês darem uma olhada nos links da descrição com produtos do Palmeiras, produtos licenciados. Vocês sabem que comprando através desses links da descrição, vocês também estão ajudando o meu canal de uma outra forma, que é sempre muito bem-vindo, assim como o QR Code que eu deixo aqui no canto da tela para gorjetas, o pessoal às vezes que contribui aqui com o meu canal, beleza? Então agora vamos falar dos destaques individuais? Bom, eu vou dar hoje destaque positivo e negativo. Eu vou começar pelo negativo, que foi para o Lázaro, em mais de um sentido. Eu já mencionei aqui que no lance do gol, se ele não estivesse caído ali, sentindo dores, se é que estava sentindo mesmo, talvez o Palmeiras não tivesse tomado o gol, então a atuação dele pesou nesse sentido, mas com a bola no pé hoje também não era um grande dia. Ele errou muitos lances. Já no final do jogo ele errou alguns lances importantes de contra-ataque, inclusive, mas aqui eu até desconto um pouco porque ele estava sem perna. Claramente ele não tinha mais condição física de estar em campo, né? Mas enfim, de um modo geral não foi uma grande atuação e eu espero mais desse jogador. Agora, como atuação positiva, destaque positivo, pessoal, é inegável. A atuação do Everton hoje, que eu já mencionei, foi, vamos dizer, brilhante mais uma vez. Ele evitou realmente uns 2 ou 3 gols ali do Internacional, fazendo grandes defesas, mais uma vez saindo jogando bem, como ele costuma sair jogando, e portanto eu dou destaque positivo por ele, porque eu acho que mais uma vez o resultado do Palmeiras teria sido pior não fosse por ele em campo. Então o Everton vai ficar com o meu joinha aqui da rodada, e você deixa o joinha no vídeo aqui também, que assim todo mundo fica feliz. E agora, pessoal, tendo em perspectiva como foram as coisas, eu vejo que o Palmeiras conseguiu fazer uma boa gestão ali da minutagem dos jogadores. O Rafael Veiga, por exemplo, ao começar jogando, eu tinha certeza que ele ia sair ali pelos 15, 20 do segundo tempo, saiu para ser poupado para quarta-feira. Felipe Anderson também começou no banco, porque vinha de uma sequência de jogos. Enfim, acho que, de um modo geral, o elenco vai ter condições físicas de disputar bem ao meio da semana e demonstrou alguns sinais positivos. Se o Palmeiras atuar dentro da sua casa, mais ou menos como atuou aqui no segundo tempo de hoje, ainda não é um jogo brilhante, não é um jogo perfeito, mas já é um jogo muito melhor, muito mais promissor do que foi na semana passada. Então, gera alguma expectativa. Agora, a gente vai falar desse jogo, obviamente, no meio da semana, quando ele acontecer. Por enquanto, a gente fica aqui no Campeonato Brasileiro e é hora de eu mostrar para vocês os resultados da rodada, para a gente ver também a classificação e ver como é que fica a situação do Palmeiras e do Internacional também após este empate por 1-1. Então vamos lá, pessoal. Tivemos o jogo entre Vitória e Cuiabá com vitória do Vitória por 1-0. Parece um trava-línguas isso. Vitória do Criciúma em cima do Atlético Mineiro 2-1. O Atlético não respira no campeonato. O São Paulo, jogando em casa, venceu do Flamengo, que poupou vários jogadores para essa partida, também pensando no duelo de quarta-feira. Saiu derrotado, então São Paulo 1-0. Fluminense venceu o Bahia por 1-0. Internacional empata com o Palmeiras em 1-1. Vasco da Gama ficou no 2-2 contra o Bragantino. O Atlético Goianiense foi derrotado, perdeu de goleada para o Botafogo 4-1. Corinthians e Juventude terminou também empatado em 1-1, com o Juventude com 1 a menos por um bom tempo, né, sem o goleiro que foi expulso. E por fim, o Atlético Paranaense foi derrotado jogando em casa pelo Grêmio, que vai ressurgindo ali, e venceu por 2-0. Amanhã jogam Cruzeiro e Fortaleza.
Agora, dando uma olhada na classificação do campeonato, o Botafogo agora é o líder mais uma vez, já que o Flamengo saiu derrotado, e o Palmeiras fica na terceira posição com 37 pontos. São 6 pontos atrás do líder do campeonato. E aí vocês podem ver o restante da classificação aí, com a zona da Libertadores, da Sul-Americana, a zona neutra. Aliás, a zona neutra totalmente gaúcha, né, com Juventude, Grêmio e Internacional por ali, mas todos beirando, rondando a zona do rebaixamento, que tem nesse momento Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então é isso, pessoal. Lembro vocês mais uma vez a se inscreverem no canal, deixarem o like, dar uma olhada nos links da descrição. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje e eu espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!